boa noite a todos e que o Mestre Jesus se faça presente no coração de cada um de nós. Nós vamos então fazer uma reflexão a respeito do tema pagar o mal com o bem. No livro Estante da Vida, que foi ditado a Chico Xavier pelo Espírito Irmão X, nós temos um relato, e o título é O Poder do Bem, e esse relato vai nos mostrar como é importante vivenciarmos o bem no nosso dia a dia. Eram dois amigos, Armando Pires e Jorge Bretas. E esses amigos estavam se preparando para fazer uma viagem, porque Armando levaria Jorge a uma estância mineral a 40 quilômetros da cidade. Então eles estavam preparando o carro, preparando tudo para sair, e nesse tempo eles aproveitavam para falar a respeito da lei de causa e efeito. Mas Jorge não aceitava muito as colocações de Armando. Então, estavam dialogando, quando o carro ficou pronto, partiram. E continuaram o mesmo assunto. E Armando perguntou para Jorge: mas você não acredita realmente que a justiça possa ser modificada pela misericórdia? E ele respondeu: não. Ele voltou a fazer outra pergunta: acaso não admite que o destino, assim como é reparável a toda hora, é suscetível de ser renovado todos os dias? E Armando respondeu: não aceito. Tentando convencer o amigo de que ele precisava compreender essa reciprocidade que nós fazemos, nós recebemos de volta, tentando mostrar a ele como funcionava a lei de causa e efeito, perguntou: não crê que as ações do amor desfazem as cadeias do ódio? Ele respondeu que não acreditava que o amor fosse fazer com que o ódio desaparecesse. Não acredita na possibilidade de transformar os problemas de alguém que chora, dando a esse alguém uma parcela de alegria ou de esperança? Apesar dessa insistência em mostrar o bem para o amigo, Jorge respondeu: não acredito. Não reconhece que um irmão em prova é intimado pela lei do universo ao sofrimento para ressarcir as faltas que haja cometido em outras existências? Nós, igualmente, somos levados a conhecer-lhe a dor pelas mesmas leis divinas, de forma a prestar-lhe o auxílio possível em resgate das nossas próprias dores. Ele respondeu que ele não aceitava que nós pudéssemos resgatar as nossas dores no momento em que ajudássemos o nosso irmão de caminhada a aliviar as suas dores. Não tem você, por certo, o princípio de que o bem dissolve o mal, assim como o reequilíbrio extingue a perturbação? Não concorda que um ato nobre redundará sempre na justiça em favor de quem o pratica? Não acredito. Então, Armando perguntou: mas por que você não acredita? E ele respondeu: porque a justiça deve ser a justiça, e cada qual de nós pagará pelos seus erros. Não aceitava, de maneira nenhuma,
que nós tivéssemos obrigações uns com os outros e que no momento em que nós fazemos o bem para outro, nós estamos fazendo para nós mesmos. Aí Armando disse, Jorge disse, céus, mas você não aceita a ideia de que migalhas de amor são capazes de funcionar em lugar da dor? Ante os foros celestes, assim como as pequenas prestações na base da equidade e da diligência, podem evitar que uma dívida venha a ser cobrada pela força de um tribunal? Não, não acredito. Aí, durante a viagem, a tarde era chuvosa, uma tarde cinzenta, eles continuaram dialogando e, dentro de um período curto, encontraram no asfalto um grande buraco. E esse buraco estava acima de uma rampa, então fez com que houvesse uma batida muito forte do carro. E Bretas, que é o Jorge, assustado, lembrou o amigo. Diz para ele, mas é um lance muito perigoso, convém a gente parar e ou tapar esse buraco ou colocar um sinal para que os outros motoristas vejam e se não como um sinal de alarme, né, para que eles parem e para que não sofram um acidente. Se não pudermos tapar os buracos, vamos colocar então galhos de árvore. Mas o outro, como não aceitava, disse, nada disso. A obrigação é da turma da conservação. Os outros motoristas que se danem, não somos empregados de ninguém. De que ele não se preocupava com o seu próximo. Então, chegando ao destino, Bretas desceu, foi para o hotel, agradeceu ao amigo por ter me levado até lá e ainda ficou muito preocupado como é que o seu amigo não entendia a necessidade de nós vivenciarmos o bem, de compartilharmos com nossos irmãos tudo que de bom nós pudermos compartilhar. E como Armando voltou pela mesma estrada, quando chegou naquele exato lugar onde eles haviam encontrado o buraco, encontrou o buraco muito maior pelo efeito da chuva. E ele vinha despreocupado, andando rápido na chuva, caiu no buraco e rolou ainda para baixo, porque tinha um barranco e o carro tombou e ele caiu em razão daquele buraco que ele não quis colocar nenhum sinal para os outros. Né? Aí ele foi para um hospital de emergência e foi visitado por amigos. Chegando lá, nos diz o irmão X que ele não falava com ninguém, estava pensativo, ele apenas pensava. Provavelmente, o Armando estava pensando nos delicados meandros da lei de causa e efeito, naquilo que ele estava conversando com o seu amigo antes de viajar. Ele deve ter chegado à conclusão de que o mal não precisa ser resgatado pelo próprio mal. Ele fez o mal para os outros, que não quis sinalizar um lugar que poderia provocar um acidente, e esse acidente aconteceu com ele mesmo. Então, ele chegou à conclusão de que se o bem chegar antes, não há por que o mal resgatar o mal. Depois de ele ter vivido essa experiência infeliz, ele compreendeu que o seu egoísmo e o seu orgulho impediram que ele fizesse uma ação no bem.
que ele se preocupasse com o próximo, que ele auxiliasse aqueles que viriam enfrentar a dificuldade que eles tinham enfrentado. E ele pensou também que essa ação no bem iria favorecer aos outros motoristas que vinham pela estrada, mas também ia favorecer a ele próprio. Então, esse relato, ele vem nos mostrar a necessidade que nós temos de vivenciar o amor no nosso dia a dia, de nos preocuparmos com os irmãos de caminhar, de termos como de fundamental importância ajudar o outro, fazer o bem. Então, só nós nos tornaremos realmente verdadeiros cristãos no momento em que nós agirmos o bem, em que o bem seja alguma coisa espontânea em nós. Nós temos a doutrina espírita que nos orienta, que nos mostra o caminho que nós devemos percorrer se nós quisermos dar um passo adiante na nossa evolução, se nós quisermos nos tornarmos seres humanos melhores, mais evoluídos, mais perfeitos. E o Livro dos Espíritos, na questão 630, trata do bem e do mal. A pergunta que Kardec fez aos espíritos foi: como se pode distinguir o bem do mal? E eles responderam: o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Na 631 pergunta: o homem por si mesmo tem os meios de distinguir o que é o bem e o que é o mal? Os espíritos respondem: sim, quando ele quer. Quando ele crê em Deus. Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. Então, todos nós temos condições perfeitas de sabermos o que é o bem e o que é o mal. Se nós tivermos a fé e acreditarmos em Deus e na sua justiça. Se Deus nos deu a inteligência, é justamente para que nós possamos usá-la em nosso favor. E a inteligência da criatura vai mostrar se ela está certa ou se ela está errada. Ainda, a questão 632, nos orientando a respeito do mesmo tema, ela coloca o que Jesus disse: vede o que queríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso. Vós não vos enganareis. Então, no momento em que ele disse que o que é bom para nós, o que nós aceitamos como positivo e em nosso favor, ou é também para nosso irmão de caminhar. Então, se nós temos alguma dúvida, vamos nos questionar: se fosse feito para mim, eu aceitaria? Eu acharia correto, certo? Então, não temos como nos enganar, porque nós sempre queremos o bem para nós, né? O melhor para nós. Então, vamos testar em nós mesmos e chegar à conclusão se é ou não a forma como nós devemos agir para com os outros. Se nós temos, então, como saber de forma clara o que é o bem, nós temos que nos preocupar em vivenciar o bem. Vivenciar o bem não só em favor dos outros, mas em favor de nós mesmos.
Nós temos que evitar fazer o mal para nós. Vamos fazer o bem para nós. Nós vamos fazer o bem como? Para nós mesmos. Agindo de forma que venhamos a evoluir, a crescer, a nos melhorar. Então, nós estaremos fazendo o bem para nós mesmos. Agora, no momento em que nós não aceitamos, que nós fazemos como Armando, que não aceita, que não acredita, que não vivencia, nós estamos fazendo o mal para nós mesmos. Então vamos nos conscientizar disso e fazer o bem aos outros e a nós mesmos. Se nós sabemos o que é o bem e o que é o mal, nós sabemos também que o que nós não queremos para nós, não devemos querer para os outros. Então, logo, nós sabemos que não devemos pagar o mal com o mal, e sim pagar o mal com o bem. No momento em que nós fizermos isso, nós vamos ter, então, um mérito verdadeiro, porque nós pagamos o mal com o bem. Nós pagando o mal com o bem é no momento em que nós perdoamos, se nós procuramos amar os nossos inimigos, fazer, enfim, o bem para todos, indistintamente, e sem esperar a retribuição. Não vamos esperar retribuição alguma. Nós vamos fazer o bem pelo bem. Se nós retribuirmos o mal com o bem, nós vamos ter como recompensa nos aproximarmos mais de Deus, estarmos mais próximos e ainda experimentar uma sensação de paz, de alegria interior que vai nos fazer felizes. Nós vamos nos sentir mais felizes. E as pessoas que estão se sentindo de forma harmonizada, que estão se sentindo felizes, são aquelas que cumprem fielmente as leis divinas. Se cumprirmos as leis divinas, não agiremos no mal. E nós temos que nos lembrar que o nosso pensamento é muito importante, que nós lançamos no espaço, lançamos em torno de nós e dirigimos às pessoas os fluidos positivos ou negativos, dependendo de que pensarmos. Se nós tivermos pensamentos malévolos, o que vai acontecer? Vai acontecer que uma corrente fluídica que vai impressionar penosamente as criaturas e a nós mesmos, porque nós estamos pensando no mal. Já se nós tivermos um bom pensamento, se nós pensarmos no bem, nós vamos ser envolvidos por um agradável bem-estar. Então, nós é que somos responsáveis pelo estado em que nos encontramos. Se nós nos convencermos de que o bem é o caminho, nós vamos, inclusive, nos sentir melhor. Nós devemos amar os nossos inimigos. Por que amar os nossos inimigos? Porque eles nos servem para, inclusive, provar a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa capacidade de perdoar, e também porque nós temos o dever de nos ajudarmos uns aos outros. E se nós ajudarmos o nosso dito inimigo se reerguer, encaminhá-lo para a senda divina, nós vamos cumprir um dever nosso de cristão. Porque se aquela criatura, naquele momento, nos deseja o mal, está nos fazendo mal, é porque ela se desviou do bom caminho. Então vamos ajudá-la a voltar para o bom caminho. E o amor aos inimigos, ele representa uma das maiores vitórias do ser humano, alcançada contra o egoísmo e contra o orgulho.
para nós aceitarmos o outro como ele é e nós compreendermos que ele está errado porque ele ainda não compreendeu, porque ele ainda não evoluiu o suficiente para ver que está errado. Então, nós temos que combater o egoísmo em nós. Então, vamos até o nosso irmão que ainda está em atraso. Vamos deixar o nosso orgulho de lado. Ele nos ofendeu, nos agrediu, não é por isso que nós vamos desejar a ele o mal e fazer o mal para ele. Ele nos fez o mal, vamos retribuir com o bem. Nós temos que tratar a todas as criaturas da mesma forma. Tratar todas do mesmo jeito. Mesmo aquelas pessoas que nós não afinamos muito com elas. Porque elas merecem a mesma dignidade e o mesmo respeito que nós gostaríamos que ela dispensasse a nós. Então, fazer ao outro todo o bem que nos é possível, todo o bem que está ao nosso alcance, e auxiliá-lo sem esperar coisa alguma, é fundamental para a nossa evolução, para nós podermos ser realmente melhores. Aí vamos dizer, mas como é que eu vou amar o meu inimigo? Se ele não gosta de mim, se ele não quer a minha aproximação, como é que eu vou amar esse inimigo? É fácil. A forma que nós devemos usar para mostrar que realmente amamos, mostrar para nós mesmos que amamos o nosso inimigo, é não sentir por ele nem raiva, nem rancor pelo que ele nos fez. Não guardar rancor. Não sentir o desejo de nos vingarmos dele. Perdoar todo o mal que ele nos tenha feito. E, inclusive, ficar feliz quando acontece uma coisa boa para aquele que que nos despreza ou que tem raiva de nós. Não vamos nos alegrar apenas com as coisas boas que acontecem com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que nós queremos bem. Vamos também sentir júbilo e não pesar quando acontece uma coisa boa para alguém que não gosta de nós. E nem vamos também achar que foi muito bom o que aconteceu para ele agora de ruim, para ele aprender. Não vamos pensar, Deus não é pai, não é padrasto. Vamos pensar que ele errou, então ele merece de nós uma atenção especial, mesmo que não possamos nos aproximar dele. Nós temos como ajudá-lo. Vamos fazer uma prece por ele. Vamos pedir aos bons espíritos que venham ao encontro dele, que o auxiliem. Aí, inclusive, fica até mais fácil para aquele que não quer se aproximar. Acha que não vai ser bem recebido, mas tem como fazer. Vai fazer uma prece para que essa criatura melhore, para que ela se esclareça, para que a sua consciência se esclareça. Retribuir sempre o mal que ele nos faz, retribuir com o bem, sem intenção de humilhar essa criatura. Porque se nós fizermos o bem a ela para humilhá-la, nós estamos agindo muito pior do que ela mesma. Nós temos que ter a consciência de que agir no bem impede que nós queiramos que o nosso desafeto seja humilhado pelas nossas atitudes.
Então, vamos, no momento em que formos visitados pelo mal, nunca vamos pensar em vingança, porque a vingança é contrária às leis divinas. Se nós prestarmos atenção nos filmes, nos livros, nas novelas, nos seriados de televisão, nós podemos ver que a maioria dos autores está escrevendo a respeito de uma vingança. Então toda a trama é para que alguém se vingue. Então vamos aproveitar, se nós vemos esse tipo de programa, para ver o quanto aquele que se vinga está se prejudicando. Porque se nós quisermos, nós podemos analisar qualquer texto, qualquer situação, de uma forma que nos mostre o que tem de bom, o que tem de positivo e o que tem de negativo. Né? Então, há um trabalho muito grande em cima da vingança. Mas a vingança, ela é contrária a tudo que Deus criou e que Deus nos concedeu. Porque ela terá sempre uma consequência muito pior. Aquela pessoa que deseja se vingar, o que acontece com ela? Ela fica mais ligada ao seu algoz. Ligada como? Através dos laços do ódio. O ódio une essas pessoas até que elas venham se ajustar pela lei de Deus, que é a lei do perdão, a lei da fraternidade. Então, vamos evitar sempre nos vingarmos do mal que nos é feito. Jesus resistiu ao mal com o bem. E esse também é o nosso dever de cristão. E Paulo de Tarso, apóstolo, ele nos aconselha: ninguém deve resistir ao mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Ele já tinha presente essa necessidade e sabia que precisava deixar um legado para que nós também compreendêssemos. O bem é o único antídoto que existe contra o mal. Não vamos revidar o mal com outro mal. Quando recebermos uma ofensa moral, uma ofensa material, vamos retribuir com um benefício. Se não podemos fazer alguma coisa mais ostensiva, vamos fazer uma prece. Vamos pedir a assistência dos bons espíritos para essa criatura que ainda é ignorante. Ela ainda não compreendeu, ela não sabe o que é o prejuízo que ela está tendo de fazer o mal para os outros. Porque aquele que faz o mal para o outro, faz o mal para si mesmo. Nós sabemos que a lei de causa e efeito, ela está presente sempre. Nós vamos agir no bem, vamos cada vez mais receber o bem. Vamos agir no mal, vamos receber o mal de volta. Todo aquele homem que não consegue perdoar, que não sabe perdoar, ele é muito infeliz. E nós sabemos que o Evangelho nos traz bem claro que Jesus disse que no momento em que nós fôssemos agredidos, oferecêssemos o outro lado da face, né? Porque tem muito mais mérito aquele que não revida do que aquele que agride. Então, é importante nós mantermos a calma e o equilíbrio, porque se nós formos agredidos e continuarmos equilibrados e calmos, nós vamos conseguir diminuir ou atenuar o desequilíbrio daquele que está nos agredindo, porque ele ainda não tem controle nas suas emoções. No momento em que ele encontra alguém que não revida,
que está calmo, está tranquilo, ele também vai se acalmar. Então, o único recurso que nós temos para conter um homem desvairado é nós permanecermos em atitude de não violência. Não vamos cair no mesmo nível vibratório dessa criatura que está passando por um momento de muito desequilíbrio, de muita raiva. Se nós formos tomar uma atitude como a dela, nós vamos ter a nossa vibração caída e nós vamos sofrer as consequências disso aí. Não vamos nos tornar pessoas agressivas porque fomos agredidos. Nós sabemos que não é fácil, que nós precisamos exercitar isso no nosso dia a dia para podermos depois agir com naturalidade sem nenhum esforço, porque nós já compreendemos, já nos educamos e podemos enfrentar alguém com muita raiva e continuarmos equilibrados, em paz, serenos. Quando Cristo nos diz que dê a outra face, não há nessa recomendação nem covardia, nem convite à fraqueza, mas sim um apelo à superioridade em relação àquelas pessoas que desconhecem as leis divinas, que ainda as ignoram. Então, temos que ser vigilantes e deixarmos o orgulho de lado e aceitarmos que a pessoa vá nos agredir e nós não vamos devolver essa agressão. A justiça de Deus, ela dispensa o nosso concurso com vingança. Dispensa porque o agressor vai ter contra ele próprio os efeitos do mal que ele praticou. E não há por que sequer pensar em nos vingarmos. O outro está agindo contra ele próprio. Se nós conseguirmos, então, suportar uma injustiça e não praticar injustiça contra o próximo, nós estamos dando um passo seguro rumo à nossa melhoria, rumo à nossa evolução. Então, se nos obrigarem a andar uma milha com o nosso desafeto, vamos aumentar, vamos caminhar 2, 3 milhas com esse desafeto. Porque no caminho tudo pode acontecer. Uma vez que nós vamos ter o tempo necessário para refletir, para meditar no que está acontecendo. Vamos ter tempo necessário para exercitar a nossa paciência com esse irmão que ainda não aprendeu a viver e conviver bem com os outros. Vamos ter tempo de aplicar o sentimento de tolerância e de fraternidade. Então, quanto maior for o caminho junto com ele, maior será a oportunidade de nós sermos fraternos, de nós sermos tolerantes para com aquele que ainda não aprendeu que ele está nesse mundo para evoluir. Que essa encarnação ele tem que aproveitar, tem que agir no bem para poder progredir. O mundo precisa ser embelezado, precisa ser aprimorado. E nós podemos contribuir para que isso aconteça. Vamos contribuir combatendo o mal que está em nós mesmos. Vamos nos dedicar ao bem, vamos vivenciá-lo. Porque nós nos preocupamos muito com o mal que vem do outro e esquecemos que nós também fazemos o mal.
Então vamos melhorar esse mundo com é uma contribuição pequena, mas é uma contribuição e que pode ser seguida pelos outros. Se nós nos corrigirmos, se nós praticarmos o bem para combatermos o mal que ainda existe em nós, nós vamos dar um passo muito grande. Nós podemos, inclusive, aprender muito a respeito de pagar o mal com o bem, no momento em que nós formos estudar o Evangelho, em que nós pegarmos, como no capítulo 12, vai tratar do bem e do mal. Ali nós vamos ter orientações que vão nos ajudar nessa caminhada, na busca da nossa perfeição. Nós temos também um livro que até foi entregue para quem é sócio do Clube do Livro, Sândalo, do Sergito Cavalcante, tem um capítulo que trata a respeito disso. E ainda temos o Livro dos Espíritos, que trata especialmente desse assunto. Então, se nós queremos enriquecer o nosso conhecimento e, ao conhecer, saber que temos que colocar em prática, vamos fazer esse exercício estudando o Evangelho de Jesus, fazendo as preces para que os irmãos do plano maior nos auxiliem a sermos mais fraternos, mais tolerantes, que possamos viver o amor nessa nossa caminhada. Principalmente, que possamos perdoar para podermos viver e conviver bem com aqueles que conosco convivem. Obrigada pela atenção.